Saúde ocupa hoje o primeiro lugar no ranking das principais preocupações da nossa sociedade. Se nós avançarmos a parte de cima, não é? Da linha do Equador, o problema será o mesmo. Se nós rondarmos todos os continentes, ela no mínimo vai empatar com a violência e com as questões econômicas. Saúde é questão de vida e não de morte. Por isso que nós estamos aqui com o Dr. Gustavo Folles. É um médico jovem, cheio de vida literalmente. E eu quero trazê-lo aqui para Lideranças em Foco de Notícias de Franca, a sua folha. Ô doutor, deixa-me recebê-lo primeiro, não é? Você está na sua casa, você não está no seu consultório. Lá é outro papo. Aqui nós vamos abrir esse consultório, a vida do médico, para as pessoas que te amam, te querem bem, os seus pacientes, as pessoas com as quais você trabalha na medicina. É aqui que nós vamos não devassar, nós vamos descortinar. Seja bem-vindo aqui. Primeiramente eu quero agradecer, Theo, aí, todo o carinho aí de estar sendo recebido, toda essa recepção, e me colocar aí à disposição para que todos os meus pacientes possam me conhecer aí nessa nova empreitada aí, como pré-candidato a vereador, em busca aí de uma melhora para o bem comum. Pré-candidatura, perfeitamente legal, necessária. Eu nunca ouvi tanta reclamação, doutor Gustavo Folles, contra o nível de qualidade, de representatividade desta Câmara. É de fazer dó. Mas não é dó dos que estão lá, não. Dó dos eleitores. Dó da sociedade. Porque não conseguiram sequer fazer oposição com O minúsculo, não no sentido de diminuir o governo, o executivo, não, de representatividade, mostrar os pontos fracos dessa nossa administração, em que a grande imprensa local, não é, se submete por simples valores de publicidade. O Notícias de Franca, que é um portal nosso, inclusive da minha grande parceira jornalista Joelma Hospedal, não entra nesse rol, porque nós buscamos a isenção, buscamos a imparcialidade, pagando ou não. Se é coisa boa, nós vamos divulgar. Mas se deu BO, mandou para lá, vai divulgar também. Então, me perdoe, prefeito, a conversa aqui é um pouco mais embaixo. Agora vamos para cá. Você como pré-candidato, você tem cara de forasteiro. Que sobrenome que é esse? Folles? Você é forasteiro? Não sou forasteiro, Theo. Você é de onde, cara? Sou francano da Gema. Ah, você tem uma cara de filho de um cara tão conhecido, tão amado na nossa Franca. Você é filho do Paulinho Fotografia. Exato. O Paulinho fotógrafo. É verdade? É verdade. Ah, não pode negar a raça. Não precisa ir no ratinho, viu, gente? Não precisa fazer DNA. E me conta, cadê o papai? O papai está aposentado, mamãe também. Fotografaram aí diversos anos aí, junto com a Patrícia, finada Dona Sônia. Ela foi a Dona Sônia adorava o Paulinho. Foi madrinha de casamento. Não é só ela, né? Não é só ela. Graças a Deus, o pai trouxe aí para Franca, desde os primórdios da fotografia preto e branco até a fotografia digital, e chegando aí já numa idade onde ele resolveu ficar um pouquinho mais tranquilo, não trabalhar tanto. Depois de ter formado aí os 3 filhos. Essa luta toda para formar um filho médico também, não é? Também. Não adianta, gente. A sociedade valoriza a formação de um filho médico. Quem está me acompanhando sabe. É fácil frequentar 6 anos de faculdade, no mínimo, no básico das disciplinas, nas grades curriculares? De maneira alguma. Estuda 2 horas por dia, fica na internet, é isso, doutor? De maneira alguma. É uma abdicação muito grande, onde a gente deixa de estar por diversos feriados, por diversas festas familiares com os nossos queridos, né? E sempre são de tempo integral os cursos de medicina? Sempre de tempo integral. Eu diria que 24 horas são poucas horas. Tem uma hora que dá vontade de mexer no relógio do tempo. Né? Não só para abreviar, mas para poder acompanhar o que seleciona, né? Justo. E depois que você fez a medicina, você partiu para alguma residência. O que você mais aí mexeu com o seu coração durante o curso de medicina? Fala para mim. O que mais mexeu comigo durante o curso de medicina, Theo, foi Vou te contar uma experiência. Conte para mim. Enquanto jovem, uma vez eu precisei de um atendimento médico. Olha aí.
Estava na academia, antiga academia exercício. Bom, você preste muita atenção no que você está falando, porque nós temos aqui, no mínimo, um catedrático da medicina, né? Justo. Já foi o nosso presidente aqui, não sei se ainda isso aí vai esclarecer depois, do nosso Conselho Regional de Medicina. Cuidado, o doutor Luiz Minicus está aqui, viu? Ele está atento, hein? Olha os de águia, vai lá. Enquanto eu tinha por volta de uns 16, 17 anos, eu sofri um trauma dentro de uma academia que eu frequentava aqui na cidade de Franca, Academia Exercícios, Sim. e precisei de um atendimento médico. Me dirigi então para a Santa Casa, não sabia como funcionava, como um cidadão comum, eu não tinha nada de E o de paciente conhecimento. chega lá e quer só ser atendido, né? Ele chega e quer ser atendido. Ele não entende burocracia. Não entende A burocracia dor não escolhe nenhuma. isso. E, infelizmente, nesse dia eu fui atendido por um, que eu digo, colega médico hoje, Sim. que eu não me lembro quem é, Sim. mas fui atendido de uma forma muito ríspida, muito grossa. Olha só. E nesse dia eu fiz um propósito junto a Deus, que se eu pudesse me formar para médico... Não, achei que você queria ser formado advogado para processar o médico. Não, mas você me Não frustrou. foi. Você me frustrou. Tem que ser, Mas não, você tem que ser merecia, vereador por ter mesmo, sido viu? muito ruim. Tem que ser, você é político. Foi uma pessoa muito antipática, esse colega. Uma imagem ruim, né, no seu coração. Me passou uma imagem muito ruim, Sei. porque, como você mesmo disse, Theo, a É. gente, no momento de dor, a gente quer ser atendido, quer ser acolhido. E a empatia, a humanização, ela deve existir Claro, por parte de todas as profissões. E o médico ainda mais. O médico ele tem que ter essa sensibilidade maior. Sim. E a partir de então eu decidi que se um dia eu pudesse vir a me formar médico, eu seria um médico diferente. Então o que mais me apeteceu dentro da faculdade foi poder trabalhar na dor do próximo. Espera um pouquinho só. Isso está me cheirando a medicina de família e comunidade. Foi uma das minhas especialidades já terminadas. Foi a primeira delas? Foi a primeira delas. Tá. Foi a primeira delas. Qual a importância desse ramo, dessa especialidade? Eu trabalhei por cerca de 5 a 6 anos dentro de um PSF e eu te afirmo... Explica para nós o que é PSF. PSF é uma determinada região Sim. aonde o médico vai atuar. Então, a gente Um programa pega Saúde da Família. Programa de Saúde da Me Família. perdoe o nobre entrevistado, que tem certas expressões do mundo do direito, da Justo. medicina, que as pessoas comuns não entendem. Perfeito, né? perfeito. E você está, nesse momento, com o Dr. Gustavo Folles em Lideranças em Foco. Doutor PSF. PSF ou ESF, Estratégia da Saúde Hoje da é Família. estratégia, exatamente. Nós temos uma determinada área de abrangência onde aquele médico vai ser responsável por cerca ali, de 3, 4, 5 mil pessoas. Por região. Por região. Certo. Esse é um programa que eu, como médico, julgo ser essencial e falo com propriedade, pois dentro de todos esses meus pacientes que eu atendi ao longo desses 5, 6 anos, eu pude ver Aqui na em prática, Franca? aqui na cidade Olha de que Franca, beleza. no Jardim Brasilândia e no Jardim São Luís. Ali nós estamos na Zona Leste. Isso. Certo. E eu posso afirmar para você que através de um bom trabalho da saúde básica, nós temos a evasão dos pacientes dos prontos-socorros. O paciente não tem a necessidade. Eu desafogo, portanto, as UBSs. Perfeitamente. Os prontos-socorros. É porque o pessoal acha que tudo é emergência. Sim. Às vezes o sujeito tem uma dor de cabeça recorrente, o sujeito tem um probleminha de saúde que se arrasta há muito tempo, ao invés de uma UBS, ser consultado pelo médico ali da região dele, ele quer ir no pronto-socorro Álvaro Azus. O doutor Luiz sabe que o pessoal chama de Janjão. É uma injustiça com os dois, né? Mas não tem problema, é o pronto-socorro de referência. O pessoal tem, infelizmente, essa cultura em Franca de muitos anos. E eu vou te falar uma curiosidade bem marcante. Eu, no meu primeiro ano de faculdade, eu fui entender qual que era a função da UBS. Eu, como francano, precisei ir para a faculdade de medicina, para entender como funciona. Aí os seus mestres foram orientar. Exatamente. O que é a saúde primária, Exatamente. secundária, terciária, aí vai por aí afora. Perfeitamente. Tá. E ter essa propriedade hoje Sim. me faz afirmar que, como pré-candidato, eu poderei contribuir de uma forma decisiva para que a saúde de Franca melhore. Um instante, maestro, diria Flávio Cavalcante. Pré-candidatura. Nós conversávamos no bastidores, Dr. Gustavo Folles, Dr. Ulisses Minicus.
nós conversávamos sobre a falta de nós termos um representante da área médica. Não é que os outros não representem, não é isto, gente. Quando eu tenho uma profissão, eu abraço uma causa, é natural que eu tenha algumas facilidades, eu tenho um apanágio diferenciado para representar alguém. Olha, quem é que vai negar que se eu for um candidato da vida pública a um cargo eletivo, eu vou falar muito mais pela advocacia? É natural, é natural. Agora, os médicos, as médicas, os colegas seus não estão presentes nessa Câmara atual. Como é que você vê isso? Infelizmente, eu acredito que essa falta de representatividade de cada setor, com profissionais que tenham gabarito, experiência e know-how e vivência prática dentro das UBSs, dentro dos prontos-socorros, é uma falha muito grande. Provoca, vamos bem dizer, uma perda de enriquecimento dentro da administração pública. Você acaba não tendo as informações necessárias de quem conhece o serviço na prática, está ali no campo de trabalho, não é? O pessoal que usa certas expressões mais ideológicas diz chão de fábrica. O problema não é chão de fábrica, não. O problema é fila mesmo. É fila de NGA, é fila de UBS, fica ali no pronto-socorro de referência, seja o infantil, seja o de adulto, não é? Justo. Então, Exatamente. a coisa aí é prática, a medicina é prática, não é? Exato. Prática e dinâmica. Tá, e você tem essa vocação? Você tem alguma tradição de políticos na família ou você vai ser o bandeirante aí? No caso, eu vou ser o bandeirante Desbravar. dentro da política, irei desbravar. Porém, eu acredito que a política ela vem do sangue também, aonde o político ele tem que ter, além da capacidade técnica, uma empatia de se colocar no lugar daquele paciente, daquele Mas eleitor. vocês são sacanas também, vamos combinar. Porque o tal de médico, a tal de médica, eles têm uma facilidade enorme para acudir àquilo que mais incomoda uma pessoa. É uma doença, o risco de uma doença grave, é alguém da família que está adoentado, e até no exame de rotina, quando se tem um bom médico, a gente passa a ter um carinho especial. Justo. Isso ajuda demais no campo político. Por isso, eu quero crer que desta vez nós teremos, no mínimo, uns 2 médicos de volta. Eu estou esperando isso aí. E nós dizíamos agora há pouco que o setor de saúde, ele pede por grandes mudanças de gestão, de administração, né? Problema de recursos sempre terá, doutor Gustavo Follis. Sempre. Justo. Todo mundo tem. Só que você vai ver o que é mais importante para aquela comunidade, né? E Franca não é diferente. Doutor, você está vinculado a algum partido político? É uma pergunta que eu tenho que fazer. Hoje você é filiado a qual partido? Partido Avante. Avante, em frente, Avante. Muito Avante bem. em frente. O Avante está com um timaço aí de candidatos a vereador ou não? De pré-candidatos? Sim. Deve sair com chapa cheia. Chapa cheia. Mas, na verdade, vai começar a sobrar pelas carrocerias, pelas cabines, porque reduziram demais, meu Deus do céu, o número de postulantes. Portanto, vai ser uma eleição mais difícil de se atingir um quociente eleitoral. Claro que ele cai na mesma proporção, já vimos isso antes, muda um pouco a regra na proporcionalidade. Eu espero que o Avante ele esteja realmente tendo o critério de trazer pessoas do seu nível intelectual, moral, familiar. Justo. Né? É importante a pessoa que disputa uma eleição municipal conhecer o município ou qualquer pessoa que passe por aqui pode disputar uma eleição? Não deixa de ser legítimo, mas será que corresponde à expectativa do eleitor? Vamos falar que não é nem tanta questão da legitimidade. Concordo que qualquer um tem o direito de estar se candidatando. Porém, eu afirmo que com propriedade, não tem uma UBS, não tem uma unidade básica de Franca, a qual eu não tenho atendido, a qual eu não conheço a população. Você tocou num ponto importante, Theo, que é a questão assim, recursos sempre irão faltar. Sempre. Eles não são infinitos. As reivindicações, a demanda é infinita, mas os recursos são finitos. São finitos. Tal qual a água. Porém, né? eu sou categórico em te afirmar, Theo, que com os recursos que nós temos hoje, a gestão em saúde poderia ser completamente diferente. O que você sugeriria? O que tem aí na sua vivência, na sua prática da medicina? O que nós poderíamos, por exemplo, trazer? Vejo a questão da saúde mental no Brasil. E com essa molecada toda,
as veiaradas lá até o Maia, vai para ninguém ficar com problema de locução, de falar o que não tem que falar. O pessoal tudo pendurado em internet. O sujeito desliga, sai da rede social, ele entra em parafuso. O sujeito entra em grande problema emocional. Peraí, uma dependência tecnológica. Eu vejo que o nosso ambulatório de saúde mental, ele está apequenado em termos de corpo médico. Eu estou errado na minha visão, doutor Gustavo Follis? Infelizmente, o senhor está certo. Todas as vezes que eu estou certo, alguma coisa está errada. Não pode ser um negócio desse. E já cansei de falar. Quando eu critico problemas municipais, eu quero estar errado, gente. É muito melhor alguém me desmentir do que eu estar certo quando o problema é coletivo. Doutor, o que pode e tem que ser feito? Um vereador, uma vez eleito, na sua pré-candidatura, transformado num mandato eletivo, uma das propostas suas, diz para mim, na área de saúde. Primeiramente, fazer com que existam atendimentos, vamos chamar assim, de verdadeiros dentro da saúde, seja ela a saúde básica, seja ela a saúde em especialidades. Você está falando de maior atenção entre essa parceria. O médico de cá, o paciente de lá. Mais interlocução, mais compreensão. É isso? Olhar mais para a dignidade da pessoa humana. E eu te falo que isso não é nem a questão do médico. Hoje, dentro da prefeitura, infelizmente a gente vê médico agendando 50, 70, 80, 100 atendimentos num dia. Isso é impossível, isso não é fazer medicina. Não. Isso não é fazer medicina. Não dá. Isso é impossível. Então vamos falar não é que feijão com arroz. Não é que estamos criticando o médico que faz isso. Ele também está se matando. Sim. Porque está havendo uma desvalorização muito grande também do profissional médico. Exato. A sociedade precisa entender isso. Tem havido um desrespeito de valorização ao profissional da medicina. Tem para mim que já vamos abordar isso de uma maneira um pouco mais tranquila no outro podcast. Mas, doutor, apesar de a gente não estar valorizado à altura daquilo que a gente estuda, e o médico tem que estudar o tempo todo, é full time de verdade, a prefeitura hoje desvaloriza o médico. Completamente. Financeiramente é uma piada isso aí. Não dá nem para falar, né? Não, eu tenho que falar, porque eu tenho que falar. Apesar de entrevistá-lo, eles querem ter... Quando eu falo eles, é a nossa cidade. O nosso município quer ter médicos qualificados, que realmente são médicos, pagando o que se paga aqui. Você pega qualquer cidade do nosso porte, hoje ela está no outro patamar. Será que já não passou da hora de lutar por uma carreira de médicos? Com Por que certeza. só os professores falam de plano de carreira? E a medicina? Como é que eu faço uma diferenciação de valorização de remuneração? Se hoje, pela lei atual, é bom que os pré-candidatos saibam, se eu mexer no salário do médico, eu vou ter que pegar todo mundo de todo o corpo de servidores. Qual é a prefeitura que aguenta isso? Justo. Vejo que há uma desvalorização dos servidores públicos em geral. Se nós fizermos uma pesquisa hoje, o atual prefeito no campo da administração, ele vai ter no mínimo 80% de rejeição. Então, Maia, você é um irresponsável. Prove que eu sou irresponsável. Voltando, doutor, o que nós podemos fazer para valorizar o médico? Valorizando o médico do município de Franca, nós vamos ter condições até de cobrar, aspas, o mau médico ou mais negligente para que ele dê um serviço à altura. Você está preparado para enfrentar esse embate aí, doutor? Estou preparado para enfrentar esse embate, estou preparado para lidar com todos os meus colegas, desde dar para eles condição de trabalho e também que é o que eles exigir. querem, né, doutor? É via de mão dupla. É via de mão dupla. O médico quer ser respeitado, quer ser bem remunerado como qualquer outro profissional de qualquer outra área, e o médico necessita ter condição de trabalho. Hoje, infelizmente, a gente não tem condição de trabalho. Doutor, mas olha aqui, ainda no campo da saúde, por que será que demora tanto eu conseguir uma consulta numa UBS e o retorno? Por quê, doutor? Falta de gestão. Falta de gestão. Falta de gestão. Esse quadro que nós temos de servidores médicos, se eu me permito dizer que podia ser maior, deve ser maior, mas dentro desse quadro daria para diminuir pelo menos o prazo entre uma consulta e um retorno?
Daria para diminuir o prazo entre entre uma consulta e um retorno. Daria para que o médico fosse mais efetivo. Eu costumo falar que nós, profissionais da saúde hoje, não somente nós médicos, mas todos os profissionais da saúde, estamos enxugando gelo. De uma forma totalmente inefetiva. Aquele que não enxuga gelo, ele saca fumaça. É jogo duro, hein? Exatamente. E o que significa isso? Traduza para nós. Vamos lá. Mais efetivo, uma medicina mais efetiva. O que você quer traduzir com isso? Quero traduzir que o médico ele tem que atender o paciente, ele tem que fazer um segmento com o paciente. Hoje, dentro de uma UBS, de uma unidade básica de saúde, cada hora o paciente está marcando com um médico, não existe protocolo, cada médico toma uma conduta, o paciente chega, por exemplo, assim, gostaria de fazer um check-up. Não tem um check-up pré-estabelecido, não tem uma continuidade de um tratamento como a gente faz na estratégia da saúde da família. Isso não tem nada a ver com o médico que está atendendo o paciente. Justamente. O único cara que não tem nada a ver é o médico. Justamente. Porque hoje é o doutor Gustavo, amanhã é a doutora Ana, depois o doutor Sebastião, e aí fica todo mundo perdido. Só que é aquela história. O paciente, ele acha que a culpa é do médico que o está atendendo. Você distribui injustiça de novo. Aí você pega baixa remuneração, essa desestruturação administrativa, e você provoca um desincentivo. Eu vou além disso, Otel. O médico clínico dentro de uma UBS, ele é cortado de pedir certos exames. Sim. Então, por exemplo, um médico clínico que necessite pedir um ultrassom de ombro, Sim. Ele não pode. Ele tem que encaminhar para o ortopedista. Sim. Então, através da capacitação de toda a equipe de médicos da unidade básica, nós conseguiremos diminuir a fila de maneira Mas eu não vou extraordinária. eu não estaria invadindo a competência do especialista em ortopedia. De maneira alguma. Eu não estou avançando sobre a especialidade do outro. De maneira alguma, porque o médico ele pode atuar em todas as áreas. Sim. Porém, desde que ele se declare competente. Sim. E os exames complementares de um bom clínico, eles vêm a triar a necessidade maior de que um paciente passe, por exemplo, por um cardiologista. Se eu estou consultando um paciente, esse paciente ele ainda não desenvolveu uma insuficiência cardíaca grave. Sim. Não tem motivo de eu passar com ele. Ele está igual até o Maia, recalchutado. Porém, ele está ali, vamos falar, uns 90 e poucos %. Não está com o coração, vamos falar de uma forma popular, não está com o coração inchado. Eu consigo tratar dele. E se o peito do cara estiver cheio de paixão, cara? Você não pode tirar. Paixão é a coisa mais boa. Fale aí, vai. Está com o coração certo. Então, se o paciente ele tiver não num estado grave, eu não preciso remeter ele para a especialidade. Sim. Isso a gente vê dentro dessa prática, tem convênios hoje, dentro de convênios Unimed, convênios renomados, fazendo com que o médico especialista em medicina da família agregue a esses atendimentos. Porém, esse médico tem que ter liberdade. Se ele precisa pedir uma biópsia, ele tem que pedir uma biópsia. Porém, hoje, dentro da prefeitura, nós temos pessoas não médicas realizando protocolos. Um não médico, sem citar nomes, me diga aí uma profissão, um profissional que estaria fazendo esse tipo de protocolo. Um escriturário. O escriturário. Não, isso daí, na verdade, o Conselho Regional de Medicina, principalmente o CREMESP e hoje o Conselho Federal de Medicina, tem lutado batendo forte. É uma das bandeiras atuais, porque isso daí, na verdade, é uma usurpação de competência, né? Justamente. E que gera um punhado de problemas que as pessoas, num primeiro momento, não percebem, são encaminhamentos equivocados, às vezes 2, 3 vezes errados, só onera. Doutor, isso não pode continuar. É onde eu te afirmo que com o mesmo recurso nós conseguimos fazer uma gestão bem mais eficiente. Esse é o tal de onde mais o paciente ou não menos. Precisa ficar passando. Esse é o tal de bem mais ou menos, bem menos, né? Bem menos. Fazendo mais com menos é bom demais, né? Porque esse menos é aquele que é o essencial. Doutor, o que você gostaria de destacar também na sua pré-candidatura? Você não é um irresponsável, você não é um bom vivão, um sujeito que não tem noção do que está fazendo. Você, ao decidir pela pré-candidatura de vereador, pelo Avante, você tem outras coisas também em outros setores que devem movimentar a sua ideologia pessoal, seus ideais. Fale para nós.
Vamos lá, Theo. Tudo dentro da política me remete a pensar em saúde. Saúde. Como, por exemplo, segurança pública. Se a gente não tem segurança pública, você vai repercutir isso na sua saúde. Vai. Então, segurança pública é fundamental. O sujeito fica estressado, meu Deus, eu não posso sair porque eu vou ser assaltado. O sujeito fica preocupado, ansioso, meu Deus, minha filha Exatamente. foi para uma brincadeira, foi para um pointzinho, foi curtir uma balada, 2 horas da manhã minha filha não chega, aquela ansiedade de pai e mãe, isso faz mal, né, doutor? Completamente. Não tem segurança na cidade. Completamente. Eu te falo que quando jovem, trabalhava com meu pai na fotografia e eu vendia foto pela cidade inteira. E eu não tinha medo de andar pela cidade. Hoje, de carro, a gente já anda com o vidro fechado. Então, a gente vê a questão, por exemplo, social do Centro Pop. Não vamos discutir a questão do programa em si, não, mas a inefetividade do mesmo. O doutor Gustavo Folles está conosco em Lideranças em Foco, em Notícias de Franca, a sua folha. Mas hoje, nesta quinta-feira que estamos gerando isso, que vai virar um stream, olha o que está acontecendo. Nós estamos divulgando e em menos de 3 horas são mais de 5.000 visualizações no orgânico. Um fogo que meteram ali no coração da Vila Nicásio. Os caras estão tão chapados, peraí, é visível. O que é público e notório dispensa provas. Ou são os vizinhos do quadrilátero do antigo CSU. Não tem que inventar. O que é óbvio não tem que inventar. Os caras estão ali chutando tições, móveis, metendo terror em dezenas de famílias. E tem gente ainda para dizer que o Centro Pop está funcionando, atingindo o objetivo de emancipar, de ressocializar o morador em situação de rua? Então eu tô doido. Doutor, essa do Centro Pop é uma situação que você sozinho não vai superar. Justamente. Você vai ter que usar o poder de persuasão, de convencimento dos pares, porque isso precisa ser discutido de maneira um pouco mais séria, sem desprezar a figura humana, mas, peraí, de quem? Das vítimas? Ou de quem provoca o desassossego? Porque nós instituímos no Brasil a política dos direitos dos humanos. Nós acabamos com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Então hoje nós temos o que? Algo muito pessoal. Grupos coletivos que só defendem um lado. O lado de quem? De quem está contra aqueles que produzem, que trabalham, que precisam também de paz social. E pasmem, nós somos maioria. Somos maioria. Uma maioria na mão de uma minoria de bagunceiros, de assaltantes, de estupradores. E agora, mais recentemente, os moradores em situação de rua, parece uma coincidência má, começaram a matar as pessoas que os contrariam. Doutor, basta você dizer, olha, eu não vou te dar nada, você precisa trabalhar. Se o cara se sentir ofendido, você corre risco. Doutor, com certeza. Essa é uma luta para a Câmara Municipal. Estará na pauta? Estará na minha pauta, com certeza, pois ela influencia diretamente na saúde de todo francano. Segurança pública é uma das minhas pautas, onde a gente tem que poder ir ao pole, não ser assaltado, dar uma volta na pracinha, sem medo, ir na Praça Barão, sem ver tráfico de drogas. Mas os prefeitos... Eu cresci no centro. Não, doutor, eu sei, você é um médico, uma pessoa vencedora, você está atuando na área de psiquiatria também, também, né? Também tem psiquiatria. essa especialização. São pessoas totalmente desassistidas na nossa cidade. Doutor, eu estou entendendo tudo isso, não tenho dúvida, mas eu escuto principalmente os candidatos a prefeito terem a cara de pau de dizer que segurança é um problema do Estado. Theo, eu vou te ser bem sincero, olha, eu escutei uma coisa que me magoou extremamente e que eu não consigo pôr minha cabeça no travesseiro e dormir de forma tranquila. Foi uma colocação de uma pessoa, de uma autoridade pública, que ela tenta justificar a desassistência em saúde como... o desemprego está aumentando muito, as pessoas estão perdendo convênio, por isso as UPAs estão lotadas, por isso o NGA está lotado. Poxa, Theo, vem cá. Você como chefe da cidade, detentor da caneta,
Você é o representante de quase 400 mil habitantes. Você tem a obrigação de levantar a poupança da cadeira e ir atrás de recurso. Você não tem que ficar falando histórias, entendeu? Doutor, Então, aí você está no melhor hospital... dos mundos. Aí você está no melhor dos mundos. Se você tem um executivo que não gosta de concorrente, não deixa secretário dar entrevista se não passar primeiro pelo não dele, segundo pelo não que é repetido, terceiro pela pré-censura, o que vai ser perguntado. Até o crivo de cortar árvores. Quarto crivo não vai falar. Peraí, e que não chama os deputados, não, calma gente, calma, deputados estaduais, não os chama para pedir, vocês precisam atrás disso, disso e disso. Justo. Com medo de perder o califado francano eleitoral, é difícil. Isso é califado. Doutor, agora é uma pena que nós vamos encerrar a nossa conversa. Eu quero ver você como um francano da gema, sem qualquer regionalismo, como uma pessoa que conhece os problemas da nossa sociedade, tem pai e mãe, que está aí sempre muito ligado a tudo, e eu acho que ser francano nessas alturas e médico vai pesar bastante para você, porque a turma vai para cima de você. Você pode pedir a Deus para vir aí para o doutor Ulisses Minicurso realmente assumir uma candidatura, que tem experiência, você sabe disso, já foi vereador, conhece toda a parte de gestão. Tá? Perfeito. Eu estou dizendo. E eventualmente outro colega que venha para lhe auxiliar, que o campo da saúde é o primeiro lugar. Com certeza, Theo. Doutor, se o senhor não for o mais votado, que você seja o mais elegido, como diria um amigo meu, viu? São votos meus, tá? Votos meus. Deus abençoe a sua carreira. Nós estamos à sua disposição. Eu gostaria que você, não precisa beijar não, viu, doutor? Olhasse para aquela câmera lá, viu? Nos bastidores até pode, né, Ana Clara? Doutor, dá uma mensagem para esse pessoal aí. A sua classe precisa ser chacoalhada no sentido mais nobre possível. Era de união da medicina, né, em torno de vocês, porque o lobby oficial é um lobby que deve existir. Fora daí, chama-se hipocrisia. Vamos lá, pessoal. Eu queria agradecer primeiramente ao Theo, a todos os espectadores, pela oportunidade de estar aqui falando com todos vocês e passar para vocês que eu tenho uma missão de vida, a qual eu estabeleci, eu tenho propósito e não ser somente médico. Dentro da medicina, a minha maior frustração sempre foi a politização da mesma. Porém, eu consegui enxergar que a politização ela é necessária e que através dela nós conseguiremos ter uma gestão mais efetiva. Eu costumo dizer o seguinte: eu sei o que é sentar na cadeira do SUS, eu sei o que é ter um parente tratando de um linfoma pelo SUS, eu sei o que é ter um parente aguardando uma vaga numa UTI, e isso tem que melhorar, e não é utopia. Nós, com a condição que temos, na cidade maravilhosa que vivemos, da qual eu nasci, cresci e me orgulho, eu tenho certeza que a gente pode melhorar muito essa gestão de saúde em Franca, e quero conclamar todos os meus colegas para que acreditem nisso. Já tive colega de fazer a colocação de não, mas é paciente do SUS. Para mim não existe isso. O paciente ele é o ente querido de alguém. Você pode ser, tem que ser o articulador disso. Justo. Às vezes uma colocação feita de maneira infeliz e você pode ajudar a mudar a rota disso. Perfeitamente. Não é? Perfeitamente. Doutor Gustavo Folles, o Avante nos emprestou para esta entrevista. Saúde é o que interessa. Voto que nós temos aí, e voto consciente é o que mais tem pressa. E nós queremos encerrar agradecendo você carinhosamente. Prazer é meu. Um abraço no Paulinho, na mamãe, em todas as pessoas que gostam de pessoas de bem, que amam a nossa cidade. Dr. Gustavo Folles, muito obrigado, pré-candidato a vereador. Lideranças em Foco é aqui, no seu portal Notícias de Franca.